eu trouxe um assunto aqui bem interessante para a gente conversar e também aprendermos junto aqui algumas coisas. Fé e obras. São duas coisas que, às vezes, eu pensei em colocar, né, 3 questões assim: fé versus obras, fé com obras, fé sem obras, mas o melhor ficou fé e obras. Diante de tanta discussão que há nessa questão, principalmente no que diz respeito lá em Tiago. E aí o que nós vamos ver hoje é a importância das obras na vida do cristão, na carta de Tiago. Então convido você a abrir sua Bíblia comigo, exatamente aí na epístola de Tiago, capítulo 2. Que é o texto que nós vamos ler. Tiago, capítulo 2, versículos aí do 14 ao 26. Amém? Todos encontraram aí? Diz assim, irmãos, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. E esse é o texto 26, que podemos usar aqui como base. Pois assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras, ela é morta. Vamos orar? Pai, que o teu Santo Espírito esteja conosco nessa noite, abrindo, Senhor, acima de tudo, o nosso entendimento e nossa compreensão para a tua santa e maravilhosa palavra. Que possamos nessa noite, Senhor, crescer em graça e em conhecimento, frutificando e glorificando o teu nome por onde andarmos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Com isso, nosso objetivo, então, falando sobre fé e obras, a importância das obras na vida do cristão, o nosso objetivo é entender que a fé deve necessariamente ser traduzida em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada ou não consegue trocar uma tomada? Você acreditaria num homem que se diz um excelente piloto, mas não sabe estacionar um carro? Você acreditaria em alguém que se diz matemático, mas não sabe calcular quanto é 8 vezes 8? Tiago, irmãos, aqui
também quer saber como é que uma pessoa pode se dizer que tem fé, mas não possui uma obra ou uma vida que produza frutos para provar essa fé que ele diz ter. E o problema, irmãos, aqui é sério. Por quê? A crise que os cristãos ou a igreja evangélica, de um modo geral, vive no Brasil, é uma crise exatamente dessa. Proclamam uma fé, mas não praticam, não vivem de acordo com essa fé. E é aí, irmãos, que nós temos que pensar e refletir em algumas coisas. Qual é a fé que salva? Como conciliar, então, essa fé, ou essa questão da fé e das obras, com o que está dito lá em Romanos 3:28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Como é que a gente pode conciliar esse texto com Tiago, que nós acabamos de ler, o verso 24, que diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Parece aí que um está contradizendo o outro, não é? Estaria, então, Tiago contradizendo o ensino de Paulo? Qual é o papel das obras, irmão, da salvação? É aqui que nós temos que começar a refletir e a separar um pouco as coisas. Sabemos que não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pelas obras, sim, de Cristo. Somos salvos exclusivamente pelas obras de Cristo em nosso favor. Agora, a consequência dessa obra da salvação, ou dessa fé que Efésios vai dizer que é um dom de Deus que nos é dada para a salvação, ela requer de nós uma resposta. Não é que eu participo da salvação, mas se eu sou um alvo dessa salvação, naturalmente a minha vida tem que demonstrar os frutos dessa obra de Cristo em nós. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Qual é o problema? Vamos ver. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Nós lemos isso, verso 14. O versículo acima é uma pergunta e nos leva ao ponto central deste tema, desse estudo. Tiago quer saber como uma pessoa sem obras pode dizer que está salva. E antes que você pense errado, a gente vai acompanhar aqui algumas observações, para que a gente entenda em que sentido Tiago está falando isso. Tiago, ele inicia o parágrafo, ele fazendo uma pergunta. Logicamente, uma pergunta não é uma afirmação, e uma pergunta chama ou espera uma resposta. Então, o que Tiago está iniciando aqui é apenas um diálogo com seus leitores. A palavra que ele cita no versículo aí, proveito, quando ele diz: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? A palavra proveito no grego significa lucro ou vantagem. Por isso, não pense que Tiago esteja aqui pregando uma salvação pelas obras. Não. E muito menos contradizendo o apóstolo Paulo. A gente vai observar isso. Mas vamos analisar 3 afirmaçõezinhas aqui. Tiago dirige suas perguntas a alguém que defende a fé somente. Em que sentido? Que não preciso eu mostrar uns frutos de arrependimento, basta eu ter fé. Em que sentido isso? Para deixar mais claro. Por exemplo, os muçulmanos, eles dizem que para você se declarar um muçulmano, basta você repetir uma frase diariamente. Creio que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu mensageiro.
Ou seja, se eu repetir essa frase diariamente, para um islamita, eu sou então um muçulmano, se ele ouve eu dizer isso. O que Tiago quer dizer é que essa fé, ela não está apenas num campo intelectual, ela vai além. É uma fé que emana do trono, que entra na nossa mente, passa no nosso coração, envolve todas as nossas vidas, e naturalmente essa fé vai me levar a produzir frutos para o Senhor. Mas ele traz mais algumas questões. Como Tiago, ele não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não pode salvar. Veja, irmãos, é o sentido aqui, a santificação não me leva para a salvação, mas é o contrário, é a salvação que me leva para uma vida de santidade. Diante disso, a gente aprende também o quê? Que Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa com a palavra obra. Atos praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença entre eles é o contexto em que essas obras elas são praticadas. Paulo, ele nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus. Ou seja, irmãos, eu jamais vou ter um relacionamento com Deus se não começar pela fé. Qualquer ser humano na face da terra, irmãos, só alcançará um relacionamento com Deus se for primeiramente pela fé. E a fé que é descrita lá em Efésios, que o próprio Paulo escreve, que é um dom de Deus, quando ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Só temos um relacionamento com Deus se primeiramente essa fé nos é dada como um dom gratuito dele. Não adianta, irmãos, a pessoa achar que está fazendo boas ações, distribuindo roupas, dando esmolas, ajudando os necessitados, ajudando idosos, crianças órfãs, achando que com isso está criando algum tipo de relacionamento com Deus, porque não está. O relacionamento com Deus não é baseado primeiro nas obras que eu faço. E é isso que Paulo quer dizer aos judeus quando ele escreve aquele texto de Romano, porque muitos ali estavam achando que bastava praticar a lei para ser salvo. E a lei implicava em obras. E o que Paulo está dizendo que não, que a lei não vem para salvar, a lei vem para condenar. Por isso não há condições, irmãos, para nós. E Tiago, por outro lado, ele insiste que, uma vez estabelecido um relacionamento com Deus, por meio da fé, as obras se tornam essenciais. Ou seja, Paulo está anulando as obras antes da fé. E Tiago, ele está confirmando a fé antes das obras. É apenas uma questão de entendimento, onde não há controvérsias entre os dois. Diante disso, a gente vai observar aqui que Tiago ele ilustra 5 maneiras o ensino que quer transmitir dentro do texto aí. Primeiro deles, a diferença em face dos irmãos necessitados.
Quando ele diz aqui, verso 15 e 17, se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupas, ou necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, contudo, sem lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é a discussão aqui, irmãos? É uma discussão que está muito em evidência no momento. A ideia é como reage o crente. Se você encontra alguém que está morrendo literalmente de fome, e chega até você e diz, pelo amor de Deus, me dê um prato de comida. Aí você faz assim, eu vou orar por você. Amém. Mas a oração não vai encher a barriga dele. É essa a ideia que Tiago quer traduzir, irmãos. Que estamos cheios hoje, repletos de discursos vazios. Falamos de amor, falamos de fé, falamos de Deus, mas não praticamos a fé, não praticamos o amor e não vivemos muitas vezes de uma maneira que glorifica a Deus. É essa questão que Tiago quer trazer. Como um crente reage? Ele se despede das pessoas necessitadas, usando palavras evasivas e piedosas como, vá em paz, meu irmão, estarei orando por você. Mas o necessitado não está precisando naquele momento da oração somente, e sim de um auxílio, de um socorro. Observe que Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um carro mais novo, ou uma... Não é o caso aqui, viu, pelo amor de Deus. Não é o caso aqui não confundam. Tiago não está falando disso. Ou uma casa na praia ou no campo, não. Ele está falando de gente na igreja que não tem o pão de cada dia, que não tem uma roupa suficiente para se cobrir ou se proteger do frio. É desse tipo de pessoas que Tiago está falando que tem na nossa igreja. Ora, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Estamos lá em Parnamirim juntando roupas. Inclusive, se alguém quiser, tiver aquelas roupas que não cabe mais ou que não dá mais em você e quiser doar, a gente está organizando um bazar lá. Que é esse bazar, a gente vai para a feira e com a arrecadação a gente vai comprar tinta para pintar toda a igreja agora no final do ano, né? O caixa da igreja lá é bem fraco ainda, então a gente vai fazer alguns bazares, e aí a gente já estava juntando. Aí hoje de manhã uma irmã me chamou no WhatsApp, pastor, pelo amor de Deus, estou desesperado. O que foi, irmã? Pastor, olhe, a situação aqui na minha casa está difícil. Está faltando comida às vezes para a gente. E para piorar, eu estou com um parente lá em Mossoró, entre a vida e a morte, e queria muito poder visitá-lo. E aí eu estou fazendo de tudo, vendendo coisa, indo para a rua, vendendo água mineral. E pastor, eu queria pedir uma coisa aos senhores. Diga, irmã, será que teria problema do pastor ceder algumas roupas lá do bazar da igreja, para que eu pudesse vender ali na feira e conseguir esse dinheiro? Aí olha, irmãos, é aquilo que o pastor Davi sempre dizia, né? Primeiro as pessoas, depois as coisas. O que é mais importante nesse momento? É pintar a igreja e juntar dinheiro para comprar tinta, ou ajudar algum irmão ou irmã que está passando necessidade dentro da igreja? Essas são as obras que Tiago fala que provém da fé. São exatamente essas obras, irmãos, que enxergam os necessitados da igreja e não diz apenas vou orar por você, mas ele ora e em seguida a oração ele já está dando pão ou estendendo a mão para ajudar. É nesse sentido que Tiago chama atenção. Diante disso, ele faz outro apontamento. A pergunta retórica, verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé.
Veja bem, os gregos chamavam isso aqui de uma diatribe, ou seja, questões e objeções que são postas na boca de um crítico imaginário. O recurso literário que Paulo usou muito na carta de Romanos é baseado muito nisso, de colocar questões e objeções na boca dos críticos. Quando nós olhamos aqui, Tiago ele está fazendo a mesma coisa. Ele está criticando aqueles irmãos da igreja que achavam que a fé, e era somente a fé suficiente, e não precisava de uma vida frutífera ou de uma vida que honrasse, que glorificasse a Deus através das pequenas atitudes, das pequenas ações. Quando a gente lê, por exemplo, esse versículo aqui, 18, na versão da linguagem de hoje, ela abre mais a nossa mente. A linguagem de hoje é assim, ó. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras ou das minhas atitudes. Tiago, irmãos, não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente. Ele só declara que a fé ele só declara que a fé sem obras não é uma fé genuína. Com isso, não pode ser provada. É o que Jesus certa vez disse: que a árvore se conhece pelos seus frutos. O que Tiago, irmãos, fala no seu discurso de uma maneira geral aqui é baseado unicamente nesse texto de Jesus, que a fé, as obras, ela provém da fé. E não é à toa, irmãos, não tem como Paulo e Tiago estarem se contradizendo, porque quando você volta lá para Efésios, o texto da graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí vai dizer: não de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Aí o verso 10 é que vai falar dessas obras que Tiago está falando. Verso 10 vai dizer assim, lá de Efésios 2: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quem lembra o texto? As boas obras, pelas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Detalhe: nós somos tão imperfeitos nas nossas obras que Deus teve que preparar todas essas obras para que nós andássemos nelas. Então, irmãos, não há, e Tiago em momento nenhum está defendendo que há condições de sermos salvos pelas obras. Mas ele fala também aí de demônios. Verso 19: crê tu que Deus é um só? Aí talvez claro, aí ele diz: fazes bem. Até os demônios creem. Tiago ele está sendo totalmente irônico aqui com aqueles que acham que só pessoa é necessário a fé e não precisam de mais nada. No sentido de uma vida frutífera. Eu não estou dizendo aqui que eu preciso de mais alguma coisa além da fé para ser salvo, não. Salvação só é necessário a fé, mas os frutos dessa salvação são demonstrados pelas obras. E aí ele traz agora um exemplo de Abraão. Antes, Tiago aqui, com relação a essa questão do demônio, ele está afirmando que essa espécie de fé demoníaca é um simples reconhecimento de uma verdade. Eles chegam a tremer, mas sabemos que não são salvos. Os demônios sabem, irmãos, quem é Deus? Claro que sabem. Sabem do poder de Deus? Claro que sabem.
Sabem que serão um dia derrotados? Claro que sabem. Os demônios, eles creem, talvez, entenda, nesse sentido intelectual, talvez os demônios tenham mais fé e entendimento do que nós. E é isso que Paulo quer dizer, que Tiago quer dizer. Mas o que ele traz além disso, é que a fé salvadora, irmãos, ela vai além do intelecto. Pois ela deve afetar a nossa vontade e as nossas ações. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Um cristão, irmãos, que não dá um testemunho vivo, diário e constante do seu Deus no mundo, por onde ele anda, ele está demonstrando que a sua fé em Deus, ela é morta, ela é vazia, e uma fé morta é o quê? Mera religiosidade. Eu classifico dessa maneira: uma fé morta é alguém que se diz cristão, que se diz crente, mas que é um mero religioso, que vem apenas para a igreja, mas não tem a consciência de ser um adorador. E a consciência, irmãos, de adorador, ou ser um adorador, não é apenas neste momento de culto. Eu fico meio nervoso assim, dá um certo zumbido estranho no ouvido quando a gente escuta às vezes alguém assim: irmãos, vamos começar o culto, vamos começar a nossa adoração a Deus. Não, irmãos, eu tenho que já ter chegado na igreja já em adoração a Ele. Porque a minha vida cotidiana, ela tem que ser uma adoração ao Senhor. Não é apenas em um momento que eu tenho que adorá-lo, mas em cada momento da minha vida tem que ser uma adoração a Deus. Amém? E aí, ele fala agora, cita o exemplo de Abraão, né, nos versos 20 a 24. E também de Raabe. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque a hora está se adiantando para a gente chegar no ponto fundamental ali onde eu quero. As conclusões de Tiago. Verso 17, verso 24, verso 26. Verso 17, ele diz, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Verso 24, ele vai dizer: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E o verso 26, porque assim como, observe como esses versículos começam. Assim também verificais que, e porque assim como. São palavras que exprimem aí uma conclusão. Significa que Tiago apresenta um relato racional de sua tese doutrinária. Qual é ela? Uma fé sem obras é falsa, inoperante, estéril e morta. Com certeza você já conversou com alguém que é católico, e aí você às vezes pergunta assim: qual é a sua religião? Eu sou católico praticante. Quer dizer o quê? Que é aquele católico que está ali. Pelo menos uma vez por semana ele participa, e participa talvez de outros grupos, ou seja, ele não é um católico nominal, ele participa. Mas há aqueles que dizem assim: eu sou católico, mas eu não sou praticante. O que eu quero trazer com isso, irmãos, é que infelizmente essa realidade está chegando dentro da igreja evangélica. Você é evangélico? Sou praticante. Você é evangélico? Eu sou evangélico assim, mas não vou muito à igreja não, mas eu amo a Deus, eu tenho uma fezinha, eu gosto do louvor. É isso que Tiago está falando aqui, ó. É uma fé sem obras, ela é falsa, ela é inoperante, estéril, ela não gera frutos, ela é morta. E aí,
a gente vai adiantando aqui para entender um pouco mais o que significa então isso. Podemos responder a pergunta acima com as seguintes afirmações: obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a fé. Mas entendemos também que o contraste é entre fé sem obras e obras sem fé, e não entre fé e obras. O contraste não é entre fé e obras. O contraste é entre fé sem obras e obras sem fé. Também, vamos lá, a questão não é uma opção entre fé e obras. Você não escolhe, mas sim entre a fé viva, que leva naturalmente aos frutos ou às obras, e uma fé morta, inoperante. E também, Tiago afirma que as obras, Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, nunca. Mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. Mais uma vez, citando o que Paulo diz, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Alguns acham que o ensino de Tiago, ele contradiz o ensino de Paulo acerca da justificação pela fé. Todavia, a gente tem que entender que nenhum está anulando o outro. Somos justificados mediante a fé, porque a fé pela qual recebemos é graça de Deus, é um ponto da partida da justiça, mas nos tornamos justos por meio da regeneração, porque sendo renovados pelo Espírito Santo, nós andamos então em boas obras. Tiago, em sua epístola, ele vem nos mostrar a importância de uma vida prática e frutífera na vida de todo cristão. A intenção de Tiago é mostrar que nada levamos a Deus pelo que ele fique endividado em relação a nós. Sabe aquela história de quem tem muito isso é mais o religioso, de fazer uma boa ação e achar que você está diminuindo a sua conta lá no céu. Olha, a minha dívida aí, olha, eu estou levando um sopão toda madrugada. Além de correr risco de ser assaltado, podia estar dormindo, estar descansando, estou me sacrificando. Deus, diminui aí o meu saldo negativo aí, viu? Estou fazendo alguma coisa. Não é assim, irmãos. Há quem pense que ser salvo pelas boas obras é isso, é garantir algum tipo de privilégio. Mas na verdade, as obras que nós praticamos para glorificar a Deus já mostram que nós recebemos esse privilégio, a salvação dada graciosamente para nós. Amém? Então, a intenção de Tiago é essa. E assim como Paulo em Efésios, até mesmo as boas obras que nós praticamos procedem dele, como nós já falamos. Então, Paulo versus, entre muitas aspas, Tiago. O que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é fé sem obras. Veja, irmãos, é a mesma linguagem, só que num contexto diferente. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Não há, irmãos, eficácia. Eu não posso apresentar, ó Deus, o Senhor me salvou em Cristo, mas eu fiz isso aqui antes. Não.
Paulo nega a eficácia disso. E Tiago já apela à necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão. É aquilo que eu disse, irmãos, no começo. Como é que você vai dizer que um cara é eletricista se ele não sabe nem trocar uma lâmpada? Como é que você vai dizer que o cara é um bom motorista se ele nem sabe estacionar ou mesmo tirar o freio de mão do carro, engatar a embreagem e sair? Como é que você vai dizer se alguém é cristão se você não vê as obras de Cristo nele? Isso, irmãos, eu acho muito desafiador para nós. Nós não temos aqui que fazer uma opção ou um pelo outro. Temos que aceitar e entender o ensino dos dois, porque eles se completam e não se contradizem. Quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Entretanto, quando somos confrontados pelos que acham que obras são desnecessárias para os cristãos, temos que chamar o teólogo Tiago. A verdadeira fé em Jesus, irmãos, ela se completa com as obras. As obras são resultado da salvação. A salvação pela graça mediante a fé não exclui as obras. As obras são resultado necessário da salvação. A graça é a raiz. As obras são os frutos. A graça é a causa. As obras são a consequência ou o efeito disso. Tiago combate a ideia de que uma pessoa genuinamente convertida a Deus possa continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. A salvação verdadeira não inclui nenhum requisito além da fé. Agora, como é que eu posso dizer, irmãos, que sou de Jesus, que sou salvo em Cristo, se a minha vida não dá fruto disso? E é isso, irmãos, que eu penso hoje que tem escandalizado muito a igreja evangélica de um modo geral. Muitos que usam o nome de Deus, que se dizem crentes ou cristãos, mas que estão pelas suas obras, ou pela sua fé morta, estão manchando o nome de todos nós aí hoje. Eu fui há uns anos atrás comprar alguns equipamentos de som lá para Parnamirim e fui numa loja lá no Alecrim que me indicaram. E o rapaz da loja era um irmão crente da Assembleia de Deus. E aí quando ele viu o material, ele chegou para mim assim e disse: que irmão, me pergunte, esse material que você está comprando é para quê? Não, é para a igreja. Ele está ali começando ali a melhorar o som e tal. Aí ele disse assim: o irmão vai pagar como? Eu disse: não, irmão, vou pagar à vista. Aí ele me deu um desconto muito bom e tal. E ainda me deu algumas outras coisas de brinde para ajudar, alguns cabos, algumas coisas. E aí, conversando com ele, ele foi lá dentro e voltou com um caderninho. Aí, olha esse caderninho aí, irmão. Aí eu fui passando, aí tinha um nome assim, igreja tal, e um valor do lado. Pastor fulano de tal, e um valor X do lado. E eram muitas folhas. E eu disse: o que é isso aqui, irmão?
Aí ele disse aqui, isso é fruto de acreditar em falsos crentes. Esses irmãos vieram para cá, ele dizendo, comprar aqui na minha loja, mas a igreja não tinha recurso para comprar tudo suficiente, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, e eu acreditando que estava ajudando a obra de Deus, eu fazia um acordo com esses irmãos, vendia e parcelava em 5 vezes, em 10 vezes, para esses irmãos todo mês vir aqui fazer o seu pagamento na loja, confiando na fé deles. O que é que aconteceu? Pagaram 2 ou 3 parcelas e nunca mais vieram. E ele depois disse assim, vai lá para a última folha. Quando eu olhei, irmãos, dava tudo quase 80 mil reais. Que quem sabe de instrumento, essas coisas não são muito baratas assim, né? E tinha igreja lá que tinha comprado tudo, baixo, teclado, bateria. Eu, meu Deus. Mas aí ele disse assim para mim, mas sabe o que é que eu faço, irmão? Eu tenho que ser crente. Eu oro por eles e sei que de uma maneira ou de outra, espero eu que esteja abençoando a obra do Senhor. A fé sem obras, irmãos, ou uma fé morta, nos leva a atitude como essa. A atitude mesquinha e cruel. E é isso que Tiago está combatendo aqui. E o ponto é que uma fé verdadeira que vem de Deus, que trouxe nova vida pelo Espírito Santo, naturalmente produz o fruto de boas obras na vida do cristão. E o reformador João Calvino, ele conseguiu reconciliar o ensino de Paulo e Tiago, declarando assim: só fé em Jesus Cristo é que salva, mas fé em Jesus Cristo nunca fica só. Precede ou depois da fé vem as obras do cristão. E outro teólogo da atualidade, Joel Beck, ele descreveu isso. A obediência vem espontaneamente e é como o fruto produzido. E ele diz também que o novo nascimento infalivelmente produz uma nova vida, e essa nova vida, consequentemente, há uma vida frutífera nas obras do Senhor. Concluímos aqui, irmão, dizendo que por toda a epístola de Tiago fica claro que o problema dos irmãos destinatários não era da ortodoxia, ou seja, a doutrina correta, mas sim a ortopraxia, a prática dessa doutrina. Eles não tinham problemas com o crer, mas com o fazer. É um desafio para todos nós que enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus e, consequentemente, nos esquecemos que nossas obras também serão julgadas na eternidade. E 2 Coríntios 5,10 vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. As obras, irmãos, na vida de um cristão foram ordenadas por Deus no mesmo tempo em que nossa eleição aconteceu. Elas foram cuidadosamente preparadas e designadas para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Estas boas obras fazem com que os eleitos de Deus mostrem a esse mundo corrompido e caído que são povo de Deus e quem é o seu Deus. Quando Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, as boas obras da vida cristã estavam automaticamente envolvidas nesse processo. As boas obras que a igreja, como feitura de Cristo, precisa produzir são a atuação de Cristo,
através dos nossos corpos, das nossas mentes nesse mundo perdido. A atuação de alguém que dá testemunho de Cristo como exemplo neste mundo deve proporcionar a muitos a luz do Evangelho para os caídos. É hora, irmãos, da gente abrir nossa mente e não somente pelas palavras de agradecimento louvar a Deus pela fé e pela salvação, mas pelas nossas atitudes de nascidos no Evangelho, mostrar a esse mundo caído as obras de Cristo através das nossas boas obras. Amém? Que Deus nos abençoe, para que através da nossa vida, irmãos, possamos ser um diferencial para a glória do Senhor. Encerro citando só um exemplo de uma missionária chamada Sophia Miller. Ela dedicou 40 anos de sua vida evangelizando em tribos aqui da América do Sul. Participou da questão de tradução linguística da Bíblia para este povo, para várias tribos. E como resultado disso, várias tribos vieram a se converter ao Senhor Jesus. Sophia Miller já morreu há alguns anos, mas até hoje essas tribos, irmãos, permeia a fé cristã que aquela mulher levou para eles. E eles, todos os anos, fazem uma conferência. E nessa conferência eles levantam uma bandeira com os dizeres: Senhor, te agradecemos pelo Senhor ter enviado Sophia Miller até nós e ter pregado o Evangelho em nossa tribo. E já nos últimos dias, já praticamente sua vida, uma TV americana resolve fazer uma entrevista com ela e pergunta para ela assim: Sophia, como foi o seu chamado? E talvez muitos ali esperando, né, uma experiência mirabolante, extraordinária. Sophia olha para aquele repórter e diz assim: eu apenas li uma ordem na Bíblia e a obedeci. Ela evidencia, irmãos, as obras procedentes da fé na vida do cristão. Vamos mostrar a esse mundo corrompido, irmãos, quem somos. Não através de palavras condenatórias ou de julgamentos, mas vamos mostrar através das boas obras de Cristo quem verdadeiramente nós somos e o que este mundo realmente precisa. Amém?